Tiago respirou fundo antes de abrir a porta do carro. O motorista, que o deixara em uma rua escura e pouco movimentada de São Paulo, mal lançou um olhar na sua direção ao arrancar. A chuva fina escorria pelo para-brisa do veículo. Mas Tiago não pediu que ele esperasse ou verificasse se tudo estava bem. Em poucos segundos, o automóvel sumiu na neblina urbana. Restava apenas ele, parado na calçada, segurando uma sacola com roupas encardidas e um gorro puído. Sob uma fraca luz amarelada de um poste, Tiago se apoiou na parede para trocar de roupa. Despiu-se dos tecidos caros que usara a vida inteira e vestiu calças largas, jaqueta de moletom manchada e tênis rasgados. Sentiu o chão molhado, tocar o calcanhar pela abertura no sapato, um arrepio correndo pela espinha. Disfarçar-se de mendigo não era apenas fingir, significava mergulhar nas durezas de uma realidade que ele sempre vira de longe. Ele ajeitou a gola do moletom, colocou o gorro e conferiu rapidamente se suas feições estavam irreconhecíveis. Deu alguns passos trêmulos pela calçada estreita, estranhando o desconforto e o cheiro de lixo úmido, algo que poucas vezes notara na correria dos carros com ar-condicionado. Cada pedestre que passava desviava o olhar. Outros simplesmente apertavam o passo ao vê-lo. Não havia cordialidade ou empatia, só uma barreira invisível que surgia entre eles. E ele, caminhando pela rua principal, Tiago deparou-se com uma grande quantidade de gente saindo do trabalho. O vai e vem, frenético, o fez esbarrar em alguns transeuntes, recebendo olhares de reprovação. Segurou a vontade de pedir desculpas extensas. Afinal, não podia se esquecer do que estava fazendo ali. Seu objetivo era testar a bondade genuína, ver se, desprovido de status, alguém o ajudaria pelo simples ato de compaixão. Por enquanto, tudo que encontrou foram rostos fechados. A fome logo se manifestou. Ele avistou um carrinho de Duzi, cachorro-quente no fim da rua e, já com o estômago roncando, aproximou-se para comprar algo. Remexeu o bolso, fingindo procurar moedinhas que nunca estiveram ali. O vendedor, ao perceber a incerteza de Tiago, torceu a boca e colocou uma das salsichas de volta na panela, cerrando o rosto. Se não tem como pagar, não tem lanche, resmungou, impaciente. Sem querer bancar o rico ofendido, Tiago forçou um sorriso humilde e se afastou, a sensação de fome aumentando. Caminhou mais alguns quarteirões até encontrar um pequeno hotel, desses com diárias baratas, e decidiu tentar um quarto para passar a noite. Subiu os 2 degraus da entrada, encharcando ainda mais a barra da calça, e falou com o recepcionista por uma janelinha de vidro. Vocês têm algo disponível? Só por hoje, por favor. O homem analisou Tiago de cima a baixo. Não aceitamos gente como você por aqui, respondeu friamente, fechando a janelinha. Tiago ficou parado, sem reação. Em situações normais, bastaria citar seu sobrenome poderoso, seu cargo ou mesmo estender um cartão de crédito dourado. Agora, tudo o que podia fazer era engolir a recusa e sair dali. Deixou a porta do hotel, engolido pela garoa fria. Com poucos trocados mal disfarçados no bolso, parte do plano de não parecer completamente sem recursos, seguiu em frente, vasculhando a rua por algum abrigo possível. Marquise, ponto de ônibus, qualquer canto seco. Na esquina, 2 homens surgiram das sombras. Um deles estava com o rosto parcialmente coberto, o outro parecia ter cicatrizes na bochecha. Tiago sentiu o corpo ficar tenso. Tentou atravessar a rua, mas eles foram rápidos. Passa o que tem aí. Mendigão, disse o de cicatriz, já puxando o braço de Tiago. Calma, Tiago vacilou. Não podia reagir como alguém treinado em defesa pessoal sem arriscar expor sua história e, muito menos, poderia revelar que, na verdade, era um homem rico e influente. O segundo rapaz, com um olhar impaciente, revistou o bolso do moletom e pegou as poucas notas que Tiago carregava.
Só isso. Miserável, estamos perdendo tempo, reclamou. Com um empurrão, eles o largaram contra a parede. Tiago se apoiou no chão para não cair, o coração disparado. Enquanto os dois sumiam na esquina, ele percebeu que estava realmente vulnerável. Respirou fundo, tentando se recompor, sentindo uma pontada de medo que não experimentava. Havia anos, depois de caminhar quase 1 hora sem rumo, viu ao longe uma construção iluminada. Dava para ouvir risadinhas abafadas e vozes de crianças que pareciam cantar uma música antiga. Aproximou-se devagar, espiando por uma grade alta. Um letreiro gasto indicava Orfanato Esperança. As letras apagadas por cima talvez dissessem outro nome antes, mas o que importava eram as vozes infantis que soavam como um bálsamo no meio da hostilidade da cidade. Ele parou em frente ao portão de metal, que rangeu quando um vento mais forte soprou. Folheou alguns papéis, fazendo comentários sem real empatia. Só perguntas sobre nomes, quantias, datas. Um clima estranho se instaurou. Sofia e Miguel espiavam da porta, sem entender por que a nova voluntária olhava tudo com tanta obsessão. Mariana sorria para as crianças, mas assim que elas viravam as costas, retomava sua expressão neutra, quase fria. Quando terminou, guardou tudo com delicadeza, agradeceu a Dona Lúcia e se levantou. Vou dar uma volta pela vizinhança para ver se convenço as pessoas a ajudar, anunciou, pegando a bolsa. Volto mais tarde. Dona Lúcia nem teve tempo de responder. Ela saiu pelos portões do orfanato com um aceno rápido. Assim que a mulher se afastou, a cuidadora suspirou, demonstrando o cansaço acumulado das últimas horas. Tiago se aproximou e gentilmente pegou a caixa de arquivos de suas mãos, oferecendo apoio silencioso. Você acha que ela é mesmo uma voluntária interessada em ajudar? Dona Lúcia murmurou, olhando na direção em que Mariana sumira. Prefiro não julgar antes de ter certeza, mas eu não confiaria meus documentos mais preciosos a ela. Pouco depois, a rotina seguiu com as tarefas do dia. Alguns voluntários arrumavam brinquedos no pátio. Outros tentavam organizar doações recebidas. Tiago viu Dona Lúcia esquentando um pouco de feijão para as crianças que chegavam da escola. Ele próprio pegou vassouras e espanadores, ajudando no que podia enquanto aguardava notícias de Pedro. Mais tarde, quando o sol começava a descer no horizonte, Tiago ouviu passos apressados no corredor. Um rapaz, também voluntário, surgiu com o rosto aflito. Onde está o Tiago? Tenho que falar com ele. O rapaz procurou de um lado a outro, até que o avistou. Achamos estranho o jeito da Mariana. Alguém a viu conversando com aquele segurança corpulento que expulsou as crianças no supermercado. Eles estavam rindo juntos, bem sinistros. O coração de Tiago disparou. O homem trazia no olhar mais do que uma simples fofoca. Parecia assustado, como se tivesse testemunhado algo muito errado. Ele sussurrou para Tiago, ainda ofegante, que acabara de ver Mariana em conversa com o segurança que odiava o orfanato, e os dois saíram juntos, sorrindo de maneira sombria. A notícia de que Mariana fora vista em conversa amistosa com o segurança corpulento caiu como uma bomba no orfanato. Um voluntário dissera que a vira num beco próximo, entregando envelopes e trocando risadas com o homem que já havia ameaçado tanto Tiago quanto as crianças. Aquilo confirmou as desconfianças. Não era apenas uma visitante solícita, e ela provavelmente estava ali para investigar, colher informações e, quem sabe, sabotar tudo por dentro. Assim que recebeu a informação, Tiago correu até Dona Lúcia, que estava na cozinha separando alimentos para o jantar das crianças. Ela pousou a concha sobre a panela de sopa, respirando fundo ao escutar a história. Então, fui ingênua? Perguntou com a voz embargada, levando a mão ao peito. Essa mulher veio aqui, se apresentou como voluntária, dizendo que traria doações de empresas,
e agora parece que estava preparando alguma armadilha. Tiago abaixou a cabeça, dividindo o peso da culpa. Não acho que a senhora tenha sido ingênua. Nós todos só queremos uma chance de resolver a situação e salvar o orfanato. Mas, pelo visto, a Mariana tinha outros planos. Miguel e Sofia apareceram na porta, curiosos com o assunto. Quando viram o semblante sério de Dona Lúcia, perguntaram se algo grave havia acontecido. Ela se limitou a sinalizar que depois conversariam. A prioridade, como sempre, era poupar as crianças de mais preocupações. Mas os dois já tinham idade suficiente para entender que o perigo era real. Ao longo do dia, Tiago ajudou a reforçar as trancas das janelas, recolher materiais do pátio e alertar os demais voluntários para que redobrassem a vigilância. A intuição dizia que algo grande estava por vir. O prefeito não esperaria muito mais tempo. E se Mariana tivesse transmitido informações sobre a rotina do orfanato, sabiam onde e quando poderiam atacar. No início da noite, tudo parecia relativamente calmo. Porém, pouco depois das 9, os cães na rua começaram a latir e sons de motores pesados se aproximaram. Um arrepio percorreu o corpo de Tiago ao ouvir o barulho de passos na calçada. Foi até o portão. Entre as frestas, distinguiu vultos de vários homens, alguns segurando lanternas que lançavam fachos de luz pelo pátio. "Abram!" gritou uma voz autoritária. "Aqui é propriedade municipal!" Dona Lúcia, assustada, saiu do refeitório ao ouvir o estardalhaço. A mesma voz repetiu a ordem, soando mais agressiva. Sem hesitar, Tiago tomou a dianteira, dizendo a ela que não abrisse nada. As crianças já corriam pelo corredor para longe das portas. "Vão para a parte de dentro", gritou Tiago para os pequenos, fazendo um gesto para que corressem em segurança. O sino que ficava pendurado em um canto do pátio começou a ecoar quando um dos agressores passou a bater com uma barra de ferro no portão. O barulho ensurdecedor reverberava no interior do orfanato e as crianças menores começaram a chorar, agarrando as pernas dos voluntários. Um dos rapazes mais velhos pegou uma cadeira e a colocou contra o portão, tentando improvisar uma barricada. "Abram agora ou vamos entrar à força", insistiu outra voz, esganiçada. A tensão aumentou quando uma pedra foi atirada contra a janela lateral, quebrando o vidro. Tiago se virou, protegido por uma parede, e espiou. A movimentação. Eram pelo menos 6 homens, alguns com semblante de quem fazia esse tipo de serviço sujo por dinheiro. Notou, atônito, que Mariana estava junto a eles, recuada na calçada com o olhar gelado. Ela trocou palavras com alguém que carregava o que parecia ser um cacetete. Dona Lúcia, em desespero, tentava acalmar a todos. "Fiquem juntos, não se separem!" Tiago avistou Miguel e Sofia se abraçando perto da cozinha. Pegou uma barra de madeira e aproximou-se do portão, tentando dissuadir a turba. "Isso aqui é um lar de crianças órfãs. Vocês estão loucos? Recebemos ordens de limpar a área", gritou o sujeito que parecia liderar o grupo. "Saiam ou nos obrigarão a usar força." Ouvir limpar a área foi como uma facada no peito de Tiago. Entendia agora o que Jorge, o morador de rua que conhecera dias atrás, dizia sobre seguranças pagos para desocupar certos espaços. Esse era um dos métodos de intimidação usados em várias partes da cidade. E dessa vez, o alvo eram crianças indefesas. Embora soubesse lutar razoavelmente, Tiago não queria partir para um confronto direto. Mas quando um homem começou a escalar o muro, ele correu para impedi-lo, agarrou a perna do invasor, puxando-o para baixo. O agressor caiu com um grunhido, mas logo o colega investiu contra Tiago, que recuou desviando de um golpe. Um voluntário ajudou, acertando o invasor com uma vassoura, o que deu tempo de Tiago se esquivar por trás de uma coluna. A gritaria aumentou, e algumas vizinhas, ouvindo o tumulto, começaram a espiar pelas janelas. Porém,
poucas se arriscavam a intervir. A maioria fechava as cortinas, com medo de retaliações. "Eles são crianças!" gritou Dona Lúcia, a voz embargada de pânico. "Como podem fazer isso?" Parecia que aqueles homens pouco se importavam. Um deles ergueu a barra de ferro, ameaçando golpear a porta principal. Tiago apareceu por trás, segurando a arma antes que atingisse a madeira. Conseguiu detê-lo, mas recebeu um empurrão que o fez tropeçar nos degraus. Mariana mantinha-se afastada, mas era nítido que orquestrava a ação. Segurava um celular na mão e ligando para alguém e sorrindo como se aquilo tudo fosse um jogo. Foi quando Miguel e Sofia, impetuosos, tentaram bloquear a passagem que ela usaria para entrar. A menina, com um olhar desafiador, abriu os braços. "Você não vai machucar ninguém aqui." Mariana deu um passo para trás, surpresa, mas então agarrou o pulso de Sofia com força, derrubando-a no chão. Miguel, indignado, partiu para cima para defender a irmã. A confusão atraiu Tiago, que correu para socorrê-los. Precisou agarrar o braço de Mariana, forçando-a a soltar Sofia. "Solte ela!" ordenou, a voz rouca de raiva contida. Mariana o encarou, agora sem nenhuma máscara de simpatia. "Você acha que vai salvar esses fedelhos? Já vi gente mais poderosa cair." Sem responder, Tiago apenas a puxou para longe das crianças e a empurrou para fora da porta. O ódio queimava dentro dele, mas não podia perder a cabeça. Afinal, precisava proteger Sofia, Miguel e todos ali. Nessa hora, um clarão de faróis iluminou o pátio. Um carro de polícia e outro da imprensa local estacionaram ao lado da calçada. Ao que tudo indicava, algum morador ou voluntário mais corajoso ligara pedindo ajuda. Os homens que participavam do ataque se dispersaram às pressas, fugindo pelos becos. Alguns se arriscaram a correr para dentro de carros que aguardavam no fim da rua. Em questão de segundos, restou apenas Mariana, que tentava desesperadamente se misturar ao breu das vielas. Duas pessoas que haviam visto toda a cena a apontaram, gritando para a polícia detê-la. A imprensa, munida de câmeras e microfones, avançou até o portão para filmar o estrago. Vidros estilhaçados, portas arranhadas, crianças em estado de choque. Dona Lúcia, abraçada a um voluntário idoso, chorava de alívio e medo ao mesmo tempo. Sofia e Miguel tremiam, ainda assustados, sem largar a mão de Tiago. Uma repórter acenava para que alguém contasse o que acontecera, mas ninguém estava pronto para depoimentos longos. O caos se instalou em poucos minutos, e agora a presença da mídia e da polícia chegava como um respiro. Mariana, encurralada e sem ter como fugir sem levantar suspeitas, fingiu indignação, dizendo que estava ali para prestar ajuda quando tudo desandou. Mas as testemunhas do ataque, inclusive as crianças, confirmaram que ela e o grupo de homens tinham começado a destruir janelas e forçar a entrada. Alguns policiais decidiram levá-la para esclarecimentos. Enquanto isso, Tiago ajudava a confortar Miguel e Sofia, que mal se desgrudavam dele. Foi quando um estalido de adrenalina percorreu sua espinha. Ele perceberia que, a partir daquele momento, a luta contra a corrupção e o despejo estava declarada. O prefeito, com certeza, não gostaria de ver as cenas espalhadas pela imprensa local. Logo, ou retrocederia em seu plano, ou apertaria o cerco com mais força ainda. Não havia mais meio termo. Dona Lúcia, ainda em prantos, olhou para Tiago. "Não sei o que faríamos se você e os outros não estivessem aqui. Eles quase conseguiram." Ele afagou o ombro dela, sem saber como responder. Precisava descobrir um jeito de expor definitivamente o prefeito e seus comparsas. Mas naquele instante, tudo o que importava era manter as pessoas em segurança e lidar com as consequências imediatas do ataque. Alguns voluntários apareceram para recolher cacos de vidro e acalmar as crianças, que seguiam assustadas. O orfanato inteiro vibrava com um misto de alívio, medo e incerteza do que viria pela frente.
O momento de calmaria chegou com a polícia pedindo depoimentos rápidos dos presentes. Dona Lúcia gaguejava enquanto tentava explicar as ameaças anteriores, as notificações de despejo, o medo constante. Um policial, com semblante sério, avisou que o caso seria registrado, mas que dependeria das autoridades competentes analisar a questão legal do terreno. Não havia garantia alguma de que o orfanato estaria fora de perigo. Quando as viaturas se afastaram, deixando para trás câmeras e repórteres, as portas do orfanato se fecharam com um estrondo que ecoou no corredor. Tiago ajudou a travar as janelas quebradas, procurando proteger cada canto do prédio. Sofia e Miguel se agarraram ao seu braço, lágrimas nos olhos e respirações ofegantes. À medida que as portas do orfanato se fecham, Miguel e Sofia se agarram a Tiago. Ele abaixa a cabeça, percebendo que o conflito agora se transformou oficialmente em uma guerra. O sol mal despontava quando Tiago despertou de um cochilo inquieto, ainda perturbado pelos acontecimentos recentes. A noite anterior fora marcada pela invasão violenta de capangas que tentaram expulsar as crianças do orfanato. Agora, a sensação de ameaça pairava no ar como uma nuvem densa, e cada pequeno ruído do lado de fora parecia prenunciar outro ataque. Ao sair do cômodo improvisado onde passara a noite, notou que as crianças mais velhas limpavam o corredor, recolhendo cacos de vidro que sobraram das janelas quebradas. O chão ainda rangia sob os sapatos, cheio de fragmentos que cintilavam. Sob as primeiras faíscas de luz, alguns voluntários reuniam madeira e tapumes, tentando vedar as aberturas deixadas pelas portas avariadas. Havia uma postura de vigilância, como se todos estivessem prontos para reagir a qualquer nova investida. Dormiu, Tiago? Perguntou um rapaz de olhar preocupado, que cerrava uma placa de madeira para cobrir uma janela. Muito pouco. E você? Tiago respondeu, passando a mão pelo pescoço dolorido. Quase nada também. Mas estamos aqui, né? Trocaram um olhar cansado, porém firme. Apesar do medo, ninguém planejava abandonar o orfanato. Havia crianças demais dependendo deles, e cada adulto assumia agora uma espécie de papel protetor. Logo, Tiago se aproximou da sala onde Dona Lúcia costumava organizar os registros. Ela estava sentada, aparentando extremo cansaço. Apoiava as mãos trêmulas sobre a mesa repleta de papéis, enquanto tentava preencher alguns formulários. Parecia que não pregara o olho a noite inteira. Seu rosto, normalmente sereno, estava abatido, com olheiras profundas. Dona Lúcia, tá tudo bem? Ele perguntou, sentando-se na cadeira ao lado. Estou me sentindo fraca, confessou ela, a voz quase sumida. Depois de tanto estresse, meu peito anda apertado. E agora esse ataque, meu Deus. Ela fechou os olhos por alguns instantes, como se tentasse reunir forças. Tiago, preocupado, pousou a mão em seu ombro. A senhora precisa descansar. Um dia desses na rua, e eu já sinto meu corpo reclamando. Imagina a senhora, que tem tantas responsabilidades e pouco apoio. Ela forçou um sorriso frágil, balançando a cabeça. Não posso descansar, o tempo está correndo e as crianças dependem da gente. Se eu parar, quem vai cuidar de tudo? Tiago engoliu em seco. Sabia que ela estava certa, mas também temia que naquele ritmo, Dona Lúcia fosse sucumbir à exaustão antes mesmo que encontrassem uma solução. A pressão psicológica crescia. O prefeito avançava com seus planos. A qualquer momento poderia chegar uma nova intimação judicial ou mesmo outra tentativa de invasão. Enquanto conversavam, 2 meninos da faixa de 10 anos surgiram, na porta, murmurando algo sobre o café da manhã. Explicaram que os pequenos estavam assustados demais para saírem do quarto. Dona Lúcia respirou fundo, levantou-se devagar e seguiu até a cozinha para tentar acalmar as crianças.
O esforço para se manter de pé já denunciava seu mal-estar. Em meio ao caos, Tiago recebeu um aviso inesperado de Pedro, o jornalista que contatara. Ele pedira que se encontrassem no mesmo café discreto onde haviam conversado antes. Tiago, apesar de preocupado em deixar Dona Lúcia, decidiu que aquela pista poderia ser decisiva para conseguir provas contra o prefeito. Saiu rápido, prometendo aos voluntários que voltaria com boas notícias. O trajeto pela cidade pareceu mais longo do que de costume. Talvez fosse a ansiedade que lhe pesasse no peito. Passou por ruas onde moradores de rua se amontoavam, notou a movimentação de seguranças particulares e lembrou das palavras de Jorge. A violência não era mero acaso, era um método sistemático para expulsar os mais pobres de áreas cobiçadas. Cada visão que tinha confirmava a urgência de acabar com aquele esquema. Já no café, encontrou Pedro sentado de costas para a parede, como se temesse ser seguido. Havia algumas manchas de suor na gola de sua camisa e um nervosismo vibrava em seu olhar. "Você demorou", soltou ele, quase ofegante. "Não tá fácil chegar até aqui." "O que descobriu?" Tiago perguntou, sentando-se. Pedro puxou da bolsa um maço de papéis e os colocou sobre a mesa, protegendo-os com a mão. "São cópias de documentos que encontrei no cartório e em processos de licitação. Estão em nome de uma empresa laranja, mas tem várias coincidências que ligam ao prefeito e ao grupo dele. Terrenos registrados, contratos de obras, tudo direcionado." Tiago sentiu o sangue correr mais rápido. "Então isso confirma que o prefeito está recebendo propina ou algum tipo de vantagem para demolir tudo e liberar os espaços?" "Exatamente. Há menções a um projeto imobiliário gigante que engloba várias áreas, incluindo a do orfanato. E há valores suspeitos nas planilhas, indicando superfaturamento. Não está tudo organizado, mas dá para ver que eles estão armando algo grande. Era a prova que faltava para pressionar. Se conseguisse tornar esses documentos públicos, o prefeito não poderia agir tão livremente. Contudo, para expor esse conteúdo, Tiago sabia que precisaria contar com uma mídia de alcance amplo ou alguma autoridade não corrompida. Mas havia um risco. Se o prefeito soubesse que estavam prestes a revelar tudo, poderia acelerar o despejo ou até mandar mais capangas para silenciá-los. "E agora, o que pretende fazer?" questionou Pedro. "Ainda não tenho certeza. Precisamos proteger as crianças antes que o prefeito descubra que temos essas provas." Tiago coçou a nuca, angustiado. "Não posso simplesmente aparecer na televisão do nada, entendeu? Minha situação é mais complicada." Pedro o encarou com um ar intrigado. Sabia que Tiago tinha motivos para se manter anônimo, mas não entendia completamente o porquê. "Bom, posso continuar apurando. Só tome cuidado, Tiago. E porque essa gente não brinca em serviço." Antes de saírem, Pedro ofereceu a pasta a Tiago, mas ele preferiu que o jornalista aguardasse em local seguro, pois o orfanato não era seguro no momento. Combinaram de se falar por telefone para marcar o momento ideal de soltar tudo na imprensa. Tiago respirou fundo, ciente de que algo grande estava para acontecer. Ao voltar ao orfanato, encontrou o lugar em clima ainda mais tenso. 2 voluntárias rodeavam Dona Lúcia, que estava quase desmaiando numa das cadeiras do corredor. Seu rosto pálido e os olhos semicerrados preocupavam a todos. Sofia e Miguel, cada um segurando uma das mãos dela, tentavam acalmá-la, mas era evidente que o corpo da cuidadora já não suportava a pressão. Assim que viu Tiago, Sofia correu para ele. "Ela está muito mal, quase não consegue falar, só diz que não pode parar. Mas a gente acha que ela precisa de um médico." Tiago se ajoelhou ao lado de Dona Lúcia, sentindo o pulso fraco. A cada respiração, ela parecia lutar contra dores no peito. Deu alguns tapinhas leves no seu rosto para ver se ela conseguia manter-se desperta. "Dona Lúcia, vamos chamar um médico, tá? A senhora fica calma. Nós vamos dar um jeito."
Ela fez menção de recusar, mas estava fraca demais para argumentar. Com a ajuda de outro voluntário, Tiago ligou para um profissional de confiança, pedindo que viesse o mais rápido possível. Ainda carregava, secretamente, sua capacidade de pagar despesas médicas, mas sem revelar a origem do dinheiro. Teria que arcar com esses custos, sem levantar suspeitas sobre por que um mendigo teria recursos. Em menos de uma hora, o médico chegou em um carro simples, analisou os sinais vitais de Dona Lúcia e concluiu que ela precisaria de cuidados urgentes, talvez até de internação. Tiago, segurando a porta do orfanato aberta, ajudou a colocá-la no banco traseiro do veículo. Enquanto o médico se preparava para partir, Miguel e Sofia ficaram na calçada, aflitos. Eu quero ir junto, suplicou Sofia, os olhos marejados. É melhor deixarmos o médico trabalhar, depois vocês podem visitar, argumentou Tiago, sentindo a própria voz embargar. O carro arrancou, deixando para trás uma onda de ansiedade. A noite se aproximava e as crianças, que normalmente buscavam um sorriso em Dona Lúcia, agora não tinham a quem recorrer. Alguns voluntários tentavam acalmá-las, mas o clima era de apreensão. Se algo acontecesse a Dona Lúcia, além do sofrimento das crianças, o orfanato poderia se desestruturar por completo, sem liderança ou qualquer amparo moral. Mais tarde, Tiago tentava organizar a papelada, mas a mente pairava em preocupações. Pensava na documentação que Pedro lhe mostrara e na situação delicada de Dona Lúcia. Sabia que teria que tomar uma decisão. Revelaria, enfim, sua verdadeira identidade para pôr fim àquelas ameaças de vez, usando sua fortuna e influência? Ou continuaria na sombra, tentando derrubar o prefeito e proteger a todos, sem que descobrissem quem ele realmente era? Qualquer caminho que escolhesse teria riscos enormes. Foi no meio dessas reflexões que o telefone do corredor tocou. Um dos voluntários atendeu e imediatamente chamou Tiago, a voz tremendo de tensão. É do hospital, querem falar com você. Ele correu, pegou o telefone e ouviu a fala baixa do outro lado da linha. A condição da Dona Lúcia é crítica. Os médicos não têm certeza se ela vai sobreviver à noite. Tiago sentiu o coração disparar enquanto, do outro lado da linha, um médico avisava que Dona Lúcia estava em estado crítico. A notícia pesava como chumbo em sua alma. Ele agradeceu, desligou o telefone com a mão trêmula e permaneceu parado, encarando o aparelho sem saber o que dizer aos voluntários e às crianças que aguardavam ansiosos. Os corredores do orfanato pareciam mais vazios. Mesmo com tantas crianças e alguns poucos adultos, havia um clima de tensão silenciosa, cada um tentando assimilar a possibilidade de perder a figura que tanto significava para todos. Embora Dona Lúcia nunca tivesse sido de grandes demonstrações de afeto em público, era evidente que era uma mãe para cada órfão que ali vivia. A simples ideia de perdê-la lançava uma sombra desesperadora. Reunindo coragem, Tiago foi até a sala principal, onde Sofia e Miguel estavam sentados num sofá antigo, de mãos dadas. A menina mantinha o olhar fixo no chão. O garoto encarava a porta, como se esperasse que Dona Lúcia surgisse a qualquer momento para dizer que estava tudo bem. Ao vê-lo chegar, eles levantaram os olhos cheios de esperança. Como ela está? Indagou Sofia, a voz frágil. Tiago abaixou-se, ficando na mesma altura das crianças, e soltou um suspiro. O médico disse que é grave. Ela está fazendo exames e precisamos continuar torcendo para que melhore logo. Miguel abraçou a irmã, ambos tentando engolir lágrimas. Tiago sentiu que precisava ser forte por eles, mas por dentro também estava abalado. Queria correr até o hospital e garantir o melhor atendimento para Dona Lúcia, usando qualquer recurso que possuísse. No entanto, isso significava revelar sua verdadeira identidade.
E ainda havia o risco de o prefeito descobrir tudo antes que ele tivesse tempo de salvar tanto a cuidadora quanto o orfanato. Com a saúde de Dona Lúcia por um fio, mais do que nunca, o orfanato necessitava de proteção. O aviso de despejo seguia valendo e restavam poucos dias para que a ordem de fechamento definitivo fosse executada. Sem dinheiro para advogados, a situação ficava insustentável. O olhar das crianças, misto de medo e desamparo, era o que mais feria Tiago. Ele chamou uma pequena reunião de voluntários. Sentaram em um círculo improvisado no pátio, entre cadeiras velhas e bancos de madeira. 2 ou 3 vizinhos solidários também apareceram, querendo ajudar. Precisamos reunir forças para proteger o lugar e as crianças, pelo menos até que Dona Lúcia se recupere, começou Tiago, a voz refletindo urgência. Sabemos que o prefeito e seus aliados não vão parar. E, enquanto ela estiver hospitalizada, é como se não houvesse uma liderança oficial para cuidar de tudo. Um rapaz que costumava ajudar na cozinha ergueu a mão, cabisbaixo. E se eles tentarem acelerar a demolição, agora que a Dona Lúcia não pode se opor? Tiago trincou os dentes, considerando a possibilidade. Precisamos chamar a atenção da imprensa, mostrar que não podem simplesmente demolir o orfanato com todas as crianças dentro. Falei com um amigo jornalista, o Pedro. Ele tem provas do envolvimento do prefeito num grande esquema de corrupção. As pessoas ao redor reagiram com surpresa e curiosidade. Era a primeira vez que Tiago revelava parte do que vinha investigando. Cauteloso, não entrou em detalhes sobre sua vida privilegiada, mas explicou que havia descoberto documentos que provavam o interesse escuso do governo local em derrubar imóveis para lucrar com obras. Vários voluntários trocaram olhares preocupados. Alguns sugeriram organizar uma manifestação na rua, envolvendo a vizinhança, para denunciar a injustiça. Podemos fazer faixas, cartazes, chamar os moradores para um protesto, sugeriu uma senhora de cabelos grisalhos que ajudava no refeitório. Se aparecerem câmeras de televisão, quem sabe isso intimida a prefeitura. Outra voluntária, uma jovem estudante, concordou. Isso. E podemos postar nas redes sociais, marcar pessoas influentes. Tem muita gente que abraça causas sociais se souber da gravidade. Tiago sentiu um lampejo de esperança. Talvez a mobilização popular fosse o que precisavam, mas, ao mesmo tempo, sabia que o prefeito poderia reagir de forma ainda mais agressiva. Aquela não era uma mera disputa política, envolvia negociatas milionárias. Mesmo assim, aquela era a melhor chance de manter o orfanato de pé até que as provas de Pedro pudessem ser divulgadas. Na manhã seguinte, o pequeno grupo se dividiu em tarefas. Alguns foram imprimir panfletos, outros criaram cartazes coloridos com frases como "Salve o orfanato" e "Crianças também têm lar". As crianças maiores, lideradas por Miguel e Sofia, pintaram desenhos para levantar cartazes de forma comovente. Em poucas horas, o quarteirão começou a se agitar com a preparação da mobilização. Ao meio-dia, Tiago saiu para encontrar um advogado indicado por Pedro. Precisava de algum suporte legal para atrasar a execução do despejo. Percorreu a cidade procurando um escritório simples, localizado em um prédio antigo. Recebido por uma secretária atenta, aguardou alguns minutos até ser levado a uma sala pequena, mas organizada. Lá dentro, um homem de meia idade, com expressão determinada, o cumprimentou. Meu nome é Dr. Andrade. O Pedro me contou sobre a situação do orfanato. Se vocês tiverem os documentos certos, posso tentar um mandado de segurança para barrar a desocupação imediata. Tiago explicou rapidamente sobre as provas que estavam em poder de Pedro, mas que ainda não eram oficiais num processo. Falou também do estado de Dona Lúcia, a verdadeira responsável pelo lugar. O advogado anotou tudo, coçando o queixo com ar preocupado. Precisamos de algo concreto para apresentar ao juiz.
e seria bom se a diretora do orfanato pudesse assinar. Ela está internada numa situação delicada. Tiago franziu a testa, abatido. Então precisamos de alguém que a represente legalmente, pelo menos até ela se recuperar. Foi nesse momento que a vontade de Tiago de revelar quem era quase explodiu. Ele poderia facilmente se candidatar a tutor provisório, bancar advogados caros e, com isso, salvar todos. Porém, prender-se ao disfarce fora justamente a forma de provar para si mesmo e para o mundo que a empatia não tinha preço. Apesar disso, o tempo urgia. Se a demolição ocorresse antes, tudo estaria perdido. Vou ver o que posso fazer, disse ele, saindo do escritório com um nó na garganta. Mas obrigado pela orientação. Já era fim de tarde quando retornou ao orfanato. Encontrou o pátio cheio de gente, moradores do bairro e algumas pessoas sensibilizadas com a história. Cartazes pendurados no muro e faixas estendidas indicavam que, naquela noite, haveria uma vigília e um protesto pacífico em defesa do orfanato. Foi bonito ver a comunidade unida, mas também preocupava pela possibilidade de represálias. Várias crianças sentadas no chão pintavam mãozinhas coloridas em panos brancos. Sofia mostrou a Tiago, orgulhosa, o pano estampado com o nome Esperança, em letras bem grandes. Queria pendurar do lado de fora, como símbolo de resistência. Ele a elogiou com um sorriso que tentava disfarçar a tensão interna. Em meio à agitação, Miguel puxou Tiago para o canto. E a dona Lúcia, alguma notícia? Ainda não. Estou esperando o médico retornar. O rapaz abaixou os olhos, incerto. Ela vai ficar bem, né? Miguel questionou, de a voz tremendo. Tiago engoliu em seco, sem conseguir dar certezas. Naquele instante, o toque estridente do celular ecoou entre as vozes. Ele atendeu, na esperança de ser o hospital com uma notícia positiva. Entretanto, a voz do outro lado era fria, carregada de ameaça. Falava baixo, como quem sabia exatamente o estrago que causaria. Achou que a gente não descobriria? Soou um riso amargo. Você e essa gente do orfanato podem se juntar. Vamos demolir aquele muquifo, com ou sem ordem judicial. Tiago sentiu o sangue gelar. Quem está falando? A pessoa ignorou a pergunta e continuou. Você se acha muito esperto, mas não vai escapar. E o orfanato? Bom, já temos até data para acabar com tudo. A ligação caiu de repente. O coração de Tiago batia tão forte que quase podia escutar o pulsar nos ouvidos. Miguel, ao lado, percebeu que algo grave ocorrera. Tiago apenas engoliu o ar, procurando manter a postura. Precisava proteger as crianças, a qualquer custo. Quando recuperou o fôlego, pensou em tudo que acontecera. Os documentos comprometedores, o ataque ao orfanato, Dona Lúcia hospitalizada, o protesto chegando. Era evidente que o prefeito e seus lacaios estavam decididos a silenciá-los antes que a verdade viesse à tona. E, naquele instante, teve certeza de que alguém descobrira sua real identidade ou, pelo menos, suspeitava. Caminhou até o portão, olhando a rua onde algumas pessoas começavam a erguer cartazes. A noite se aproximava e o clima no bairro se transformava. Ora surgiam olhares de solidariedade, ora curiosos. Ele sabia que, se os inimigos apertassem o cerco, não hesitariam em atacar quando menos esperassem. Engoliu em seco ao sentir a vibração do celular de novo, esperando que fosse o hospital com novas notícias. Atendeu e, mais uma vez, a voz sombria se fez presente, repetindo com clareza cada sílaba. A gente sabe quem você realmente é e vamos chegar no orfanato hoje à noite. As horas pareciam se arrastar no orfanato enquanto a noite avançava. O aviso intimidador que Tiago recebera pelo telefone ainda ecoava em sua mente. Os capangas do prefeito viriam naquele mesmo dia,
preparados para concluir o serviço sujo. No pátio, dezenas de crianças abraçavam seus cobertores, reunidas em pequenos grupos, temerosas. Alguns vizinhos, solidários, chegaram com lanternas e panelas, decididos a ajudar a vigiar e defender o espaço. A tensão se espalhava como uma brisa pesada, trazendo a sensação de que um grande confronto estava por vir. Tiago olhava em volta, pensando em quantas vezes já escapara de situações complicadas graças ao peso do seu sobrenome ou à sua conta bancária. Agora, entretanto, encontrava-se sob o disfarce de um mendigo e pouca gente sabia do verdadeiro poder que ele detinha. Por um lado, temia expor-se e antecipar a retaliação do prefeito. Por outro, entendia que não havia mais escolha. Se quisesse proteger aquelas crianças, teria de jogar todas as cartas na mesa. Suspirando fundo, pegou o celular e, sem avisar ninguém, afastou-se para um canto isolado do corredor. Discou um número antigo, que não usava havia meses. Ouviu-o chamar insistentemente, torcendo para que a pessoa do outro lado atendesse. Alô? A voz soou confusa. É o Tiago. Preciso de ajuda imediata. Ele tentou manter a voz firme, mas a urgência vazava em cada palavra. Meu Deus, Tiago, onde você se meteu? Achavam que você estava fora do país. É complicado. Estou em um orfanato no centro. Preciso de seguranças, advogados, todo apoio. Traga gente de confiança. Mas o que houve? Explico depois. Confia em mim. Não temos tempo. Desligou sem dar mais detalhes, ciente de que seu interlocutor cumpriria o pedido. Deu uma última olhada na tela do telefone. Aquele simples gesto, chamar contatos pessoais, encerrava de vez a sua farsa. Quando saísse daquele orfanato, a cidade inteira saberia que o mendigo era, na verdade, um herdeiro milionário, disposto a colocar tudo em risco para salvar quem precisava. Enquanto isso, na rua, a vigília crescia. Voluntários e moradores preparavam fogueiras improvisadas, segurando placas que diziam "Não derrubem nosso lar" e "Crianças também importam". As crianças mais velhas batiam colheres em panelas para fazer barulho. Algumas cantarolavam, tentando manter o espírito de união e esperança. Sofia e Miguel olhavam para Tiago com olhos de admiração e aflição, buscando nele uma certeza que ele mesmo não tinha. O tempo parecia correr de modo estranho. Em certo momento, um zumbido de motores cortou o ar. Vários faróis fortes iluminaram a rua estreita em frente ao orfanato, engolindo as sombras das paredes antigas. Tiago sentiu o coração apertar. Precisou de força para caminhar até o portão, colocando-se ao lado de um grupo de voluntários que, apesar do medo, se posicionava de maneira firme, decididos a não recuar. Vários homens saltaram de carros pretos. Entre eles, o mesmo segurança corpulento que já ameaçara os meninos antes, agora ladeado por figuras ainda mais intimidadoras. Um deles, de terno escuro, chegou a erguer um megafone para vociferar. Esta área está sob ordem de despejo. Queremos todos fora. A gritaria se instalou. Alguns moradores gritaram de volta, chamando os invasores de covardes. As crianças se encolheram mais para trás. 2 capangas tentaram avançar, mas se depararam com a rede de braços das pessoas do bairro, unidas como uma barreira humana. A faísca da violência estava prestes a inflamar tudo. Tiago, sentindo a adrenalina pulsar, deu um passo à frente. Antes que pudesse dizer algo, alguém no fundo do grupo gritou: "Eles vão destruir o orfanato. Não podemos deixar." Então, sem nenhum aviso, um dos capangas jogou uma tocha improvisada contra uma das barracas armadas na calçada, iniciando um pequeno incêndio. O fogo subiu rapidamente, as chamas refletindo-se no asfalto molhado pela neblina da noite. O pânico tomou conta de algumas pessoas, que correram para apagar o foco. Foi o sinal para o tumulto. Os homens se lançaram contra o portão, empurrando, golpeando com barras de ferro.
Gritos de desespero se misturavam à ira dos defensores do orfanato. Alguns vizinhos corriam com baldes d'água para apagar o fogo, enquanto voluntários tentavam conter os capangas, numa briga corpo a corpo desproporcional. No meio do caos, Tiago percebeu uma van de imprensa surgindo na rua. Repórteres saltaram apressados, câmeras em punho, capturando as imagens chocantes daquele embate desigual. Era a oportunidade de expor tudo e de impedir que a truculência fosse varrida para debaixo do tapete. Só que ele também sabia que era o momento em que sua identidade viria à tona, inevitavelmente. Não demorou para que as primeiras equipes de ajuda que Tiago chamara chegassem. 3 SUVs pretos estacionaram, e deles desceram homens vestidos como seguranças profissionais, movendo-se com ordem e disciplina. Assumiram posição ao lado dos voluntários, começando a conter os capangas de forma mais efetiva. Um deles reconheceu Tiago imediatamente e o chamou de senhor, alto o bastante para as pessoas próximas ouvirem. Senhor Tiago, vamos garantir sua segurança. Fique tranquilo. Miguel, que estava a poucos metros de distância, abaixado para proteger Sofia, ergueu o rosto, confuso. Tiago, senhor? Do que ele está falando? Tiago cerrou os dentes. O disfarce desmoronava ali, diante das crianças, diante das câmeras. Olhou ao redor e viu os olhares incrédulos de moradores e voluntários. Alguns pareciam confusos, sem entender por que um mendigo teria seguranças equipados, enquanto outros tinham expressões de surpresa, começando a suspeitar. A luta continuava. Alguns capangas recuavam ao perceber que não tinham mais a vantagem numérica. O homem de terno escuro, irritado, pegou o megafone de novo. Vocês todos vão se arrepender disso, rosnou. Está tudo pago. A demolição é certa. Tiago, irritado, adiantou-se mais, com os seguranças protegendo-o. O rapaz encarou o sujeito de terno. Pago com o dinheiro do prefeito, né? Você e seus comparsas vão ter que se explicar. O capanga se surpreendeu por um instante, mas logo retrucou com um riso cínico. Cala a boca, mendigo. Você acha que seus seguranças de fachada vão mudar alguma coisa? Uma das câmeras de TV girou em direção a Tiago, atraída pelo confronto direto. Era agora ou nunca. Ele reuniu coragem, lembrando-se de todos os dias em que sobrevivera na rua e de como, naquele período, compreendera a dor de ser ignorado, pisado. Sentia a necessidade de revelar a verdade em rede nacional. Eu não sou mendigo. Meu nome é Tiago Montenegro. Sou empresário e herdeiro de um grande grupo de investimentos. Escolhi viver na rua para entender se ainda existe empatia no mundo quando não temos nada para dar em troca. E o que eu descobri foi que essas crianças, que mal têm o que comer, dividem o que têm com desconhecidos, enquanto vocês, apontou para o homem de terno, só sabem destruir e lucrar. Um burburinho se formou entre os repórteres, e voluntários e moradores. A confissão fora feita de maneira crua, honesta. Miguel e Sofia se levantaram, incrédulos, sem saber como reagir ao ver que o amigo que dividiram pão e confiança era, na verdade, um rico que poderia mudar suas vidas num piscar de olhos. O homem de terno abriu um sorriso ácido. Então era isso. Você é mais um riquinho querendo bancar o Robin Hood. Pois fique sabendo que nada vai parar o que o prefeito planejou. Mas o clima já tinha mudado. As câmeras não perdiam detalhe algum. Os seguranças de Tiago, mais bem treinados, continham os agressores e os empurravam para fora do terreno do orfanato. Os moradores, antes assustados, sentiam-se reforçados pela chegada de ajuda profissional. Alguns gritavam palavras de ordem, exigindo justiça. De repente, sirenes se fizeram ouvir ao longe. Uma frota de viaturas policiais entrou na rua, nos abrindo caminho entre curiosos e manifestantes. Policiais saíram com armas em punho, prontos para intervir. O homem de terno e alguns capangas tentaram fugir, mas foram cercados. Mariana,
que surgira de um carro para observar a confusão, tentou retroceder, mas logo foi reconhecida por voluntários que a apontaram para a polícia. Não havia mais para onde correr. Uma policial alta e imponente aproximou-se de Tiago. Acalme-se, senhor. Recebemos várias denúncias de invasão e violência. Precisamos entender o que aconteceu. Tiago respirou fundo, encarando a multidão de câmeras. Estes homens vieram expulsar crianças de um orfanato à força, estão a serviço de um esquema de corrupção. E estendeu a mão, pedindo que um dos seguranças lhe entregasse alguns documentos que havia trazido. Provas de que a prefeitura está envolvida. Alguns capangas algemados gritavam que tudo era mentira, tentando encobrir a própria culpa. Mas diante de tantas testemunhas, a cena falava por si. O tumulto foi baixando, a polícia deteve os principais, envolvidos no ataque, e separou a rua com faixas de isolamento. Repórteres se amontoavam, microfones se cruzavam no ar, fazendo perguntas ao mesmo tempo. Tiago, exausto, sentiu um aperto nos ombros quando Miguel e Sofia se aproximaram, assustados, mas aliviados por vê-lo bem. O rapaz se ajoelhou diante deles, envergonhado por ter escondido a verdade. Eu sinto muito, disse baixinho. Não contei quem eu era, porque precisava saber quem ajudaria alguém sem nada. E vocês foram as pessoas mais generosas que já conheci. Sofia enxugava as lágrimas, sem desgrudar a mão de Miguel, que ainda assimilava o que ouvira. Os dois não disseram nada por um instante. Então, Miguel balbuciou. Se você é rico, pode salvar a gente, não pode? Tiago mordeu os lábios, encarando os olhinhos cheios de esperança. Eu prometo que vou fazer tudo para que esse lugar continue de pé. Enquanto isso, uma viatura policial avançou pela rua e um oficial desceu do carro, cauteloso, mas firme. Observou a confusão, examinou as provas que começavam a circular e se dirigiu a um grupo de repórteres. E a confissão de Tiago era só o começo. Agora, as autoridades teriam muito a investigar sobre o prefeito e seus comparsas. O orfanato, por enquanto, estava a salvo, mas ainda restava a maior batalha: expor formalmente as fraudes e se certificar de que Dona Lúcia sobreviveria para retornar ao seu lar. No pátio, enquanto a poeira da briga se dissipava, Tiago abraçou Sofia e Miguel. Atrás dele, voluntários comemoravam ter expulsado a ameaça, mesmo em meio ao medo que ainda pairava no ar. A equipe de jornalistas continuava filmando tudo, captando a cena de uma comunidade que, unida, impedira um crime covarde. Enquanto a poeira baixava, um oficial saiu de uma viatura policial, anunciando uma investigação oficial sobre as ações do prefeito. Mas a pergunta continuava. Será isso suficiente para salvar o orfanato? E Dona Lúcia? O sol surgia timidamente atrás dos prédios antigos quando Tiago abriu os olhos naquela manhã, sentindo-se estranhamente leve. Haviam passado alguns dias desde o confronto em frente ao orfanato, quando ele finalmente revelara quem era, de verdade. Agora, muito precisava ser feito para garantir que o lugar sobrevivesse e que Dona Lúcia recebesse toda a ajuda necessária. O pátio do orfanato, que antes parecia um cenário de guerra, fora limpo e consertado, janela por janela. Cada vidro quebrado tinha sido substituído graças à mobilização de voluntários, vizinhos e até doações anônimas que começaram a chegar depois que a história estampou os noticiários. Um grupo de pedreiros, contratado pelo próprio Tiago, ajeitou as rachaduras nas paredes, restaurando a pintura, enquanto as crianças acompanhavam tudo com curiosidade. Mas não bastava restaurar o prédio. O principal desafio ainda era salvar Dona Lúcia. Ela continuava internada, debilitada, lutando contra as complicações que a levaram às pressas ao hospital. Tiago não hesitou em acionar os melhores médicos e arcar com gastos que, até pouco tempo,
seriam impossíveis para alguém que se passava por mendigo. Naquele início de dia, ele decidiu acompanhar Miguel e Sofia até o hospital, onde teriam permissão de visitar Dona Lúcia por alguns minutos. Caminharam pela calçada, os irmãos de mãos dadas e olhos ansiosos. Entrar numa ala de terapia intensiva não era fácil, mas o médico que cuidava dela abrira uma exceção, entendendo a importância daquele reencontro. Dentro do quarto, o bip dos monitores cardíacos soava baixinho. Dona Lúcia estava pálida, ligada a tubos e soro. Ainda assim, seus olhos se abriram com uma ternura que nenhuma fraqueza conseguia apagar. As crianças se aproximaram da cama e Sofia encostou o rostinho na mão dela. "A gente está cuidando do orfanato, viu?" disse a menina, a voz embargada. "O Tiago está ajudando a consertar tudo. Vai ficar tudo bonito quando a senhora voltar." Dona Lúcia abriu, um sorriso cansado, mas sincero. Com muito esforço, sussurrou: "Vocês são meus anjinhos." "Obrigada." Miguel enxugou as lágrimas que ameaçavam cair. Tiago observava a cena com o coração apertado e, ao mesmo tempo, cheio de esperança. Se ela reagisse bem, poderia sair dali em alguns dias. O médico dissera que a melhora era lenta, mas havia chances de recuperação. Saíram do hospital com o sentimento de que Dona Lúcia resistiria. Afinal, durante o trajeto de volta, Sofia perguntou: "Tiago, e agora? A prefeitura ainda vai querer fechar o orfanato?" Ele respirou fundo, pensando em tudo que ocorrera desde a divulgação dos documentos que ligavam o prefeito ao esquema de corrupção. "O prefeito está sob investigação. Meus advogados, junto com alguns vereadores que se sensibilizaram com a causa, já estão trabalhando para garantir que a demolição seja suspensa definitivamente." Eles continuaram andando, enquanto Miguel franziu o senho. "Você vai poder ajudar a gente sempre?" "Vou sim. Não vou abandonar vocês. Nunca mais." Depois daquele confronto, a vida de Tiago mudara de forma irreversível. Seu rosto aparecera em jornais, redes sociais, rádios. Diversas emissoras queriam entrevistá-lo para saber como e por que um empresário milionário havia se disfarçado de mendigo, vivendo nas ruas de São Paulo. Ele concedera 1 ou 2 depoimentos, mas se recusara a transformar a dor do orfanato em espetáculo midiático. O foco era garantir o futuro das crianças. Ao chegar, encontraram o local repleto de pessoas. Uma equipe de reportagem estava lá, mas dessa vez fazendo uma cobertura positiva. Falavam sobre a mobilização comunitária e a situação delicada de Dona Lúcia, apresentando doadores que se comprometeram a financiar reformas e programas para os órfãos. Em frente às câmeras, um voluntário sorria, contando como o bairro se unira em torno da causa. "Viu só?" comentou Sofia, apontando para a movimentação. "Tá parecendo uma festa aqui." Tiago sorriu. Era quase isso. Uma comemoração, antecipada de que o lugar não sucumbiria. As crianças menores corriam com balões coloridos, ainda sem compreender por completo o que acontecera, mas felizes por ver o pátio cheio de gente. O diretor de uma empresa de alimentos garantiu doações regulares de mantimentos. Outro empresário, emocionado pela história de Tiago, doaria mobiliários e camas melhores. E então chegou a notícia mais aguardada: a liminar judicial, suspendendo o despejo até segunda ordem. Era um passo decisivo. Se a investigação do prefeito confirmasse o esquema de corrupção, e ao que tudo indicava, confirmaria, o terreno do orfanato seria definitivamente liberado de qualquer ameaça. Alguns funcionários da prefeitura surgiram por ali, mas não com intenção de remover ninguém. Estavam ali para vistoriar e acalmar os ânimos, pois a pressão popular era enorme. No fim da tarde, Tiago recebeu um telefonema do hospital. Dona Lúcia saíra do estado mais crítico. Devia ficar mais um período em observação,
mas respondera bem aos novos medicamentos. Aquilo bastava para encher todos de esperança. Ele rapidamente contou a novidade para Sofia e Miguel, que vibraram com gritos de felicidade. Passados alguns dias, organizaram no pátio uma cerimônia simples para homenagear Dona Lúcia e anunciar os próximos passos. Com a demolição suspensa, Tiago decidiu transformar o orfanato em Fundação Dona Lúcia, assegurando recursos permanentes e melhores condições para as crianças. Seria uma forma de agradecer a mulher que, mesmo à beira do colapso, jamais desistira dos pequenos. Pessoas do bairro, jornalistas, voluntários e as crianças se reuniram na tarde ensolarada para ouvir as novidades. Um palanque improvisado foi montado. Havia balões, faixa de bem-vinda, Dona Lúcia e uma placa embrulhada em pano, pronta para ser revelada com o novo nome da instituição. Em meio aos aplausos, Dona Lúcia chegou de cadeira de rodas, ainda frágil, mas consciente e emocionada. Miguel e Sofia correram para abraçá-la, sob um coro de vivas que ecoou pelas paredes recém-pintadas. Ela ergueu os olhos para Tiago, com um brilho de gratidão difícil de expressar em palavras. E então ele tomou o microfone. Amigos, obrigado por estarem aqui. Antes de conhecer este lugar, vivi cercado de luxo, mas nunca havia entendido o verdadeiro valor de dividir o que temos e de cuidar uns dos outros. Sua voz embargou por um instante. Dona Lúcia nos provou que empatia não é mercadoria. É um sentimento precioso que nasce nos corações mais puros, e o coração dela é um dos mais fortes que já vi. Os aplausos ecoaram. Muitas crianças batiam palminhas, sorrindo. Sofia abraçava Dona Lúcia, acariciando-lhe o braço. Miguel observava Tiago, orgulhoso. Hoje, tenho a honra de anunciar que este orfanato será oficialmente registrado como Fundação Dona Lúcia. Ele puxou o pano que cobria a placa, revelando o nome esculpido em letras douradas. Assim, o trabalho dela continuará vivo. Bem na entrada, uma senhora de olhar gentil, embora cansado, carregava um molho de chaves. Possivelmente a diretora ou responsável pelo lugar. Assim que notou a figura encapuzada de Tiago, a mulher franziu o senho, insegura. Senhor, posso ajudar? Perguntou, hesitante. Tiago pigarreou, sem saber direito o que dizer. Eu estou procurando um lugar para passar a noite. Não tenho para onde ir. Ela olhou ao redor, analisando a rua vazia, e hesitou. Aqui não é albergue, temos muitas crianças, mas você parece exausto. A chave tilintou na mão dela, e um olhar de preocupação genuína se misturou à cautela. E se quiser, pode ficar encostado no muro do pátio, mas não posso abrir as portas à noite. É arriscado, entende? Ele acenou, grato, mesmo sem ter muito conforto garantido. Agradeceu formalmente, de um jeito até mais polido do que se esperaria de alguém na sua suposta situação, e sentou-se perto do portão. A senhora, que se apresentou como Dona Lúcia, pediu que ele não se aproximasse das janelas das crianças. Então, trancou o cadeado e se afastou. Tiago recostou o corpo na parede lateral, onde um telhadinho o protegia um pouco do vento. Fechou os olhos, tentando descansar, mas a dor no ombro, ainda consequência do empurrão na rua, latejava a cada movimento. Mesmo ali, com a sensação de alguma segurança, o barulho distante da cidade parecia ecoar. Carros correndo, há buzinas, cães latindo. Não era nada parecido com seu apartamento luxuoso, onde ele adormecia na maciez de lençóis caros. Tentou ajeitar a cabeça sobre a mochila que carregava disfarçadamente. Naquele momento, ouviu as últimas risadas de crianças vindas de dentro do orfanato, talvez se preparando para dormir. Um sentimento estranho de aconchego brotou em seu peito, contrastando com a frieza de todas as experiências anteriores. Foi como se aquele lugar carregasse uma luz branda em meio a tanta dureza.
Por um instante, ele considerou se deveria revelar sua identidade para Dona Lúcia, oferecer uma grande doação e resolver seus próprios problemas de conforto. Mas logo afastou esse pensamento. Isso arruinaria o experimento que o levara às ruas. Precisava saber se existia compaixão genuína, algo que não fosse comprado pelo poder do seu nome ou pela influência do seu dinheiro. Ajeitou-se contra a parede, fechando de novo os olhos. Mas a fome voltava a incomodar e o vento frio lhe fazia tremer as mãos. Mesmo assim, havia algo reconfortante em estar naquele lugar, perto do som de vozes infantis que entoavam cantigas baixinho. A certa altura, as luzes internas foram se apagando. A casa mergulhou em silêncio e Tiago achou que passaria a noite entregue à escuridão, envolto em pensamentos sobre sua vida dupla. Alguns minutos depois, um ruído suave quebrou. O silêncio. Pezinhos deslizando no piso, provavelmente do lado de dentro do muro. Tiago ergueu a cabeça, atento. Escutou o tilintar fraco de uma chave, mas o portão não se abriu. De repente, uma vozinha delicada veio do outro lado, com a entonação tímida, quase um sussurro atravessando o metal gelado. Você está bem? Tiago levantou a cabeça, ainda atordoado pela noite difícil, e demorou alguns segundos para perceber que a voz vinha do outro lado do portão. Era suave, baixa, como se a pessoa tentasse não chamar a atenção de ninguém no interior do orfanato. A grade estava escura, mas ao aproximar o rosto, ele notou duas mãozinhas segurando as barras de ferro e dois olhos curiosos espiando na brecha. Estou um pouco cansado, mas estou bem, sim, respondeu em tom suave, tentando soar despreocupado, embora sentisse o estômago vazio e a dor no ombro latejando. Ouviu um risinho contido. Logo apareceu um segundo rosto. Um menino, ligeiramente mais velho, que sussurrou para a irmã: Sofia, volta. Se a Dona Lúcia descobrir que você está aqui fora, vai brigar com a gente. Olhando mais de perto, Tiago viu a menina que o chamara. Tinha cabelos escuros amarrados em um rabo de cavalo e parecia ter uns 9 anos. O menino, talvez uns 12, mirava Tiago com ar de desconfiança, mas não de hostilidade. Eles vestiam pijamas simples, gastos, e as pantufas improvisadas pareciam quase furadas. Vocês não deviam estar dormindo, perguntou Tiago, preocupado em causá-los problemas. Devíamos, admitiu o garoto, mas viemos ver se precisava de ajuda. Ontem você parecia com fome. O comentário sincero o desconcertou. Durante todo o dia anterior, a maioria das pessoas nem notara sua existência, ou, se notaram, reagiram com desprezo. Agora, duas crianças que mal tinham o suficiente para si perguntavam se ele estava bem. Tiago segurou um sorriso involuntário e balançou a cabeça afirmativamente. Qual o nome de vocês? Arriscou perguntar. Eu sou a Sofia, respondeu a menina, um pouco sem jeito. E esse é o Miguel. E as crianças daqui terão não só um teto, mas a certeza de que nunca mais serão abandonadas. As palmas aumentaram, enchendo o pátio de vibrações positivas. Em seguida, Tiago se voltou a Miguel e Sofia. Você dois, disse, de ajoelhando-se para ficar à altura deles. Não são só crianças que me ajudaram. Vocês se tornaram parte da minha família e eu gostaria muito de adotar vocês oficialmente. O sorriso que iluminou o rosto dos irmãos foi indescritível. Sofia caiu em lágrimas, abraçando Tiago com força, enquanto Miguel tentava manter a postura, mas seus olhos brilhavam de felicidade. Era o desfecho que jamais imaginaram quando dividiam um pedaço de pão sem saber se teriam outro amanhã. No fundo, Dona Lúcia observava, emocionada, sem conseguir conter algumas lágrimas. Sentia-se aliviada por ver que, mesmo nos piores momentos,
A bondade persistira, encontrando maneiras de florescer. Aplausos se espalharam mais uma vez, e a imprensa registrou tudo, provavelmente para transmitir como uma história de superação e solidariedade. Tiago se levantou e olhou em volta, lembrando de cada dia difícil que passara nas ruas, das humilhações, da desconfiança de pedestres e seguranças. Recordou-se de Jorge, dos outros moradores de rua que dividiam tudo entre si e do sorriso de Sofia e Miguel ao oferecer seu último pedaço de pão. Tomou ar, encarou a multidão e, com a voz embargada, fez o breve discurso que guardava no peito. Eu vivi entre os mais ricos, mas foi aqui, entre os que quase nada tinham, que encontrei o maior tesouro, a verdadeira bondade. Miguel deu um passo tímido para trás, mas ainda o observava, tentando compreender aquele homem mal vestido que falava de forma tão educada. Posso fazer uma pergunta? Falou Miguel, olhando desconfiado. Você dormiu no relento? Tiago assentiu. As barras do portão pareciam geladas ao toque e ele mantinha as mãos dentro das mangas do moletom, tentando não demonstrar o quanto estava com frio. Foi uma noite difícil, mas fiquei bem aqui. Não se preocupem. O garoto deu uma olhadinha para os lados, certificando-se de que ninguém os vigiava. Então, ergueu a mão esquerda, revelando um pedaço de pão embrulhado em guardanapo. Era pequeno, nem chegava a ter tamanho suficiente para alimentar uma criança faminta, mas bastava ver os olhinhos de Sofia para entender que aquilo era importante demais para ser dividido. A gente guardou metade do nosso pão de ontem, explicou Miguel, envergonhado. Não é muito, mas pode ajudar você. Tiago abriu a boca para recusar, achando que não teria coragem de tirar o pão de duas crianças que claramente não tinham muito a comer. Entretanto, o olhar gentil deles o impediu de negar. Aceitar parecia até uma forma de honrar a boa vontade que tinham. Com cuidado, Miguel passou o embrulho pelas barras do portão. Tiago pegou o pão com gratidão. Obrigado. De verdade. Sofia sorriu, segurando as grades com as pontinhas dos dedos. Se quiser, a gente arranja mais comida depois, quando a dona Lúcia não estiver olhando. A frase fez Tiago notar que aquele gesto simples carregava tamanha coragem. Se dona Lúcia descobrisse que as crianças estavam doando parte do parco café da manhã a um desconhecido, certamente ficaria preocupada, ou até zangada, pensando na segurança das crianças. O som de passos ecoou lá dentro e os pequenos se afastaram correndo. Sofia ainda lançou um olhar de "sinto muito" antes de sumir na penumbra. De longe, Tiago escutou um leve ralhar de dona Lúcia, como se procurasse os dois, e, depois, o som de uma porta se fechando. Passaram-se alguns minutos até que Tiago comesse aquele pão. Tentou mastigar devagar, saboreando cada migalha, sentindo o impacto de estar se alimentando graças à generosidade de duas crianças que tinham quase nada. A sensação de gratidão o tomou por inteiro. Sabia que estava ali para testar a empatia humana, mas nada o preparara para um gesto tão puro. Quando o sol começou a despontar, Tiago se levantou e alongou as costas dormentes. Precisava pensar em como passaria o dia. Se ficasse na porta do orfanato, poderia colocar as crianças em risco ou prejudicar dona Lúcia. Então decidiu tentar encontrar alguma forma de se virar, mas sem ir muito longe. Tinha vontade de ficar por perto, garantindo que poderia retribuir aquele gesto de bondade caso alguma necessidade surgisse. Pouco depois, as vozes do orfanato se intensificaram. Tiago observou de fora o vai e vem das crianças, algumas mais velhas ajudando as menores a vestir o uniforme da escola ou penteando os cabelos. Pelas janelas enferrujadas, viu dona Lúcia no modesto refeitório, onde longas mesas de madeira acomodavam os pequenos em fila, servindo mingau ralo e pães duros. A certa altura, ela surgiu do portão para recolher o lixo.
Ao dar de cara com Tiago, tomou um susto. Você ainda está aqui? Pensei que tivesse ido embora. Ele baixou a cabeça, percebendo que poderia ser convidado a sair imediatamente. Desculpe, dona Lúcia. Não quis incomodar. Só não tenho para onde ir agora. Ela olhou para os lados, conferindo se alguém no bairro os observava. Parecia pesar o risco de manter um estranho por perto e a compaixão que sentia ao ver aquele homem maltrapilho. Antes que respondesse, Sofia apareceu, equilibrando uma cesta de pães velhos. Virou-se para Tiago com um sorriso e ofereceu um aceno tímido. Dona Lúcia franziu o senho, percebendo que a menina estava tentando ser gentil com ele. Menina, vá direto ao refeitório, ordenou a cuidadora, sem grosseria, mas com firmeza. Sofia correu para dentro. Dona Lúcia se aproximou de Tiago. Escute, tenho que cuidar de muitas crianças e não posso assumir mais essa responsabilidade. Mas, se não tiver opção, pode ficar encostado ali no muro até a noite. Só não quero confusão. Tiago sorriu, reconhecendo o grande coração por trás da voz cansada. Obrigado, prometo que não vou atrapalhar. Ela fez um gesto de concordância e voltou para dentro, ajeitando o lenço na cabeça com preocupação. Ficou nítido que o orfanato tinha mais problemas do que apenas acolher um homem sem rumo. Alguns minutos depois, um voluntário chegou com uma sacola de arroz e alguns legumes. Conversou com Dona Lúcia sobre a dificuldade de conseguir doações suficientes. Tiago, do lado de fora, escutou palavras como contas atrasadas, dívida de energia e despejo. O ar grave da conversa o fez sentir um aperto no peito. Quase sem perceber, deu alguns passos para trás, recostando-se no muro vizinho para não chamar atenção. As vozes foram se tornando confusas, mas ele pescou algo sobre prazo de uma semana. Aquilo confirmou suas suspeitas. O orfanato estava em apuros. Pouco depois, Sofia e Miguel saíram cautelosamente. Cada um carregava uma caixa com roupas usadas, possivelmente para levar a algum lugar em busca de ajuda. Ao ver Tiago, pararam um instante. Sofia abriu um sorriso de cumplicidade. Eu disse que tínhamos mais um pouco de pão. Se quiser, posso te dar agora. O menino colocou a caixa de roupas no chão e tirou um pedaço de pão maior, ainda mais duro que o primeiro. Tiago não resistiu, aceitou. E de novo, sentiu aquele calor por dentro, uma sensação de humildade. Ficaram ali por alguns instantes, conversando baixinho. Miguel contou que, às vezes, eles iam para a rua pedir ajuda e quase ninguém colaborava. Alguns até xingavam, chamando-os de pidões. Sofia completou que nunca perdiam a esperança, porque Dona Lúcia dizia que cada real era importante para a merenda ou para a conta de luz. Durante a conversa, um morador da casa ao lado apareceu e começou a repreendê-los. Vão ficar pedindo esmola na frente do meu portão de novo. Sumam daqui. Sofia congelou de medo. Tiago interveio, argumentando que eles não estavam fazendo nada de errado, apenas tentando ajudar o orfanato. O vizinho, irritado, gritou algo incompreensível e bateu à porta. A situação deixou Miguel e Sofia cabisbaixos. As pessoas são assim. Acham que a gente incomoda, murmurou. Sofia, Tiago percebeu a determinação nos olhos de Miguel. Não vamos desistir, né, mano? O menino meneou a cabeça, mas havia um cansaço visível na sua expressão. Devolveu o pão extra para Tiago, que guardou no bolso, decidido a encontrar uma forma de retribuir. Talvez ele pudesse, discretamente, deixar algum dinheiro de doação para eles, sem revelar de onde vinha. Mais tarde, quando o sol já ia alto, Tiago acompanhou de longe, enquanto Sofia e Miguel tentavam recolher moedas de transeuntes. Poucas pessoas paravam para ouvi-los, e quando paravam, raramente contribuíam. No fim da tarde, eles voltaram com uma caixinha quase vazia.
Tiago sentiu o coração apertar. Vocês estão bem? Sofia sorriu, embora aparentasse frustração. Uma moça deu uns trocados, disse que volta outro dia. Foi o melhor de hoje. Miguel suspirou. Sentia-se responsável pela irmã, e a decepção era nítida. Quando se afastaram para guardar a caixinha, Tiago caminhou na direção deles, querendo ao menos dizer que admirava a coragem de ambos. Pouco antes de falar qualquer coisa, Miguel o encarou com seriedade. Senhor, pode me chamar de Tiago. Tiago, a gente tem só mais uma semana para tentar salvar o orfanato. Dona Lúcia falou que, se não conseguirmos arrecadar dinheiro suficiente, vamos perder o único lar que temos. Tiago respirou fundo, entendendo que a situação era muito mais grave do que imaginara. Tudo indicava que o tempo estava se esgotando e que eles corriam o risco de ficar na rua, exatamente como ele havia escolhido ficar, mas sem escolha alguma. Miguel confessou a Tiago, com a voz trêmula, que aquela era a última semana para salvar o orfanato. Se não conseguissem arrecadar fundos, perderiam o único lar que tinham. Nos primeiros raios de sol daquela manhã, Tiago ainda sentia a mente pesada com as palavras de Miguel. Restava pouco tempo para salvar o orfanato de um despejo iminente. E tudo indicava que a cidade de São Paulo não tinha piedade de quem nada possuía. Com o corpo dolorido, ele percorreu as ruas rumo ao centro, determinado a entender melhor a vida dos moradores em situação de rua. Precisava desvendar como as coisas funcionavam além daquela calçada onde se instalara ao lado do orfanato. Logo nos primeiros quarteirões, vislumbrou pequenos grupos agachados sob marquises e viadutos. Alguns dividiam cobertores puídos, trocando palavras de encorajamento. Um homem tentava acender um fogareiro improvisado para aquecer a água num bule velho. Outro passava um pote de plástico que, pelo cheiro, deveria conter café fraco. Eram pessoas invisíveis para a maioria dos transeuntes, mas, entre si, manifestavam gestos de cuidado e solidariedade. Uma senhora, com os cabelos brancos, presos em um lenço estampado, ofereceu a Tiago um pedaço de pão que encontrara no lixo do supermercado próximo. Ele aceitou, compreendendo ali, mais uma vez, que a bondade não dependia de quanto se tinha. Às vezes, quem pouco possuía era quem mais dividia. Agradeceu à senhora, que meneou a cabeça com um sorriso simples, sem parecer interessada, em nada além de ajudá-lo. Caminhando mais adiante, Tiago foi abordado por um homem magro, vestindo várias camadas de roupa para se proteger do frio da madrugada. Chamava-se Jorge. Tinha olhos alertas e uma voz serena, embora ficasse claro que a vida na rua o cansara profundamente. "Você é novo por aqui, né?" perguntou Jorge, puxando conversa sem rodeios. "Sim, ando meio sem rumo." Tiago hesitou, escolhendo bem as palavras para não revelar seu segredo. "Como você sabe que sou novo?" "Cara, quando a gente mora na rua, aprende a reparar em tudo. Roupas, andar, jeito de falar. Você não tem o padrão de quem já está acostumado com esse inferno." Tiago considerou rebater, mas se calou. De fato, não estava habituado. Na verdade, aquela vivência tinha apenas uns poucos dias, né? E ele ainda não se sentia nem perto de compreender o que era sobreviver assim. Jorge deu um tapinha em seu ombro. "Toma cuidado nos bairros ricos. Lá tem uns seguranças que recebem para manter a limpeza, entende? Expulsam a gente." De qualquer lugar, até de calçadas públicas, havia sinceridade na voz dele. Tiago reparou nas cicatrizes no rosto de Jorge e pensou em quantos esbarrões violentos com a polícia ou guardas particulares aquele homem já teria enfrentado. Ele mesmo passara por uma situação desconfortável na noite anterior. Mas não tivera nenhuma ameaça séria ainda. "Valeu pelo aviso, Jorge. Vou tentar ficar longe de problemas." "Tomara. Mas aqui em São Paulo,
Nem sempre é a gente que escolhe. Às vezes, o problema vem até você. Eles se despediram. Tiago seguiu para outro quarteirão, olhando a fila crescente de pessoas na porta de uma instituição de caridade. Quem estava ali aguardava um prato de comida. O dia mal começara e já havia tensão no ar. Ele tentou se aproximar para ver se conseguia algo quente para comer. Mas o tumulto era grande. A cena o fez refletir no luxo que costumava ter em casa. Refeições fartas, café fresco, sem nunca ter que se preocupar se haveria ou não algo na despensa. Mais tarde, seguiu rumo a um supermercado onde, segundo comentários na rua, crianças às vezes pediam doações. De longe, viu Sofia e Miguel carregando uma caixa de papelão. Eles abordavam as pessoas que saíam com carrinhos cheios de sacolas, mas poucas paravam para ouvir a história do orfanato. Aqueles que escutavam entregavam moedinhas ou diziam um rápido "boa sorte" antes de seguir correndo para o carro. Tiago, mantendo certa distância, encheu-se de orgulho e pena ao mesmo tempo. As crianças eram corajosas, mas estavam claramente desgastadas por ouvir tantos não em sequência. Sem querer chamar atenção, Tiago espreitou um momento em que ninguém olhava para o caixote de coleta e depositou silenciosamente uma quantia razoável em dinheiro. Deu um passo rápido para trás e ficou observando a reação deles quando encontrassem o valor. Um pequeno montante, mas grande para duas crianças que só recolhiam moedas. Pouco depois, Miguel notou as notas em meio às moedas e arregalou os olhos, procurando quem teria feito a doação. Sofia girou em círculo, tentando identificar o doador. Não encontraram ninguém que parecesse suspeito. Tiago teve de se esconder atrás de um pilar, contendo um leve sorriso. Infelizmente, nem todos no lugar reagiram com simpatia aos dois. Um segurança corpulento, de jaleco escuro e braços cruzados, aproximou-se com cara de poucos amigos, erguendo a voz. "Fora daqui! Não podem ficar na entrada do supermercado. Vão procurar outro canto para pedir esmola." Miguel tentou explicar que não era esmola, que eles arrecadavam doações para manter o orfanato funcionando. Sofia, assustada, deu passos para trás. O homem olhou com desprezo. "Isso não me interessa, criança. Tenho ordens de não deixar pedintes atrapalharem a entrada dos clientes." Tiago sentiu o sangue ferver. Caminhou até se colocar ao lado das crianças, sem se importar se o segurança o encarava com repulsa. "Eles não estão atrapalhando, só estão pedindo ajuda para uma causa justa. E você, mendigo, acha que manda aqui?" O segurança apontou um cacetete preso ao cinto. "Sai todo mundo ou vou chamar a polícia." Miguel tentou puxar Sofia para longe antes que a coisa toda escalasse. Tiago, porém, não se moveu de imediato. Observou o olhar severo do homem e pensou em como, sem ter o peso do seu sobrenome, se tornava apenas mais um desprezível na visão das autoridades de plantão. Decidiu não arriscar uma briga que pudesse piorar a situação das crianças. "Tudo bem, vamos embora, sim." Tiago balançou a cabeça, baixando a voz para não provocar mais conflito. Os três se afastaram, passando pela parte lateral do supermercado, onde algumas pessoas os viram e nada fizeram. Um ou outro encarou a cena com um misto de pena e alívio por não ser com eles. Já mais adiante, um vizinho mal-humorado surgiu de uma portinha. "Ei, eu avisei que não quero vocês por aqui, passando pedindo coisa de novo. Fora do meu terreno!" gritou, fazendo Sofia se encolher. Tiago abriu a boca para retrucar, mas Miguel o conteve, sussurrando: "Não adianta, ele nunca foi amigável, só vai causar mais confusão. Melhor a gente sair de perto." Caminharam até uma pracinha, onde sentaram no banco para recuperar o fôlego. Sofia mexia na caixinha de doações, surpresos com a quantia que apareceu do nada. O rosto dela iluminou-se. "Viu isso, Miguel? Quanta sorte! Talvez a gente consiga pagar parte da conta de água do orfanato."
Ele concordou com um sorriso tímido, mas logo o semblante ficou sério de novo. Ainda é pouco para cobrir tudo. Tiago aproveitou para tentar acalmá-los, dizendo que, às vezes, a ajuda vem de onde menos se espera. Mas, no fundo, ele pensava, preciso fazer algo mais concreto. No entanto, manteria sua verdadeira identidade em segredo o máximo que pudesse. Se fosse descoberto, o experimento terminaria, e ele não saberia quem realmente estava disposto a ajudar sem interesse. Mesmo assim, como poderia ignorar as dificuldades do lugar que abrigava tantas crianças? Ao cair da noite, ele se despediu de Miguel e Sofia, prometendo que no dia seguinte veria se havia alguma forma de cooperar, nem que fosse para ajudá-los a carregar doações ou a organizar papelada. Voltando às ruas para achar um lugar onde pudesse deitar, lembrou-se do alerta de Jorge: cuidado com os seguranças. As áreas mais movimentadas eram patrulhadas por homens contratados justamente para expulsar quem não estivesse consumindo no comércio local. Em certo instante, enquanto dobrava uma esquina próxima ao orfanato, sentiu um empurrão. O mesmo segurança corpulento do supermercado o encarou com raiva. Te peguei, hein, pedinte folgado? Achou que era só me desafiar e ficar por isso? Aqui não, meu amigo. Tiago tentou se afastar, mas o homem o empurrou de novo contra a parede, falando baixo para não chamar atenção. Não quero ver você, nem aqueles pirralhos, rondando minha área. Tô de olho em vocês. Se aparecerem de novo, vai ser pior. Com um solavanco, o segurança soltou Tiago e se afastou. Enquanto massageava o ombro dolorido, ele sentiu a adrenalina correndo. O medo era real, mas a raiva também. Engoliu em seco e seguiu caminhando, pensando no quanto a vida nas ruas expunha todos à violência. Chegando perto do portão do orfanato, já tarde da noite, deu uma espiada, mas o lugar estava silencioso e às escuras. Resolveu que dormiria na lateral de um edifício abandonado na mesma rua, o mais próximo possível. Se algo acontecesse, poderia correr em defesa das crianças. Enquanto ajeitava papelões para improvisar uma cama, percebeu um carro preto, parado quase sem luz, do outro lado da rua. O vidro entreaberto revelava duas silhuetas e, pelo tom sussurrado, falavam algo que ele não conseguia captar inteiramente. Então escutou apenas fragmentos. Ordem final de despejo, acabar com isso logo. Tiago se manteve parado, atento. Quando as vozes cessaram, o carro deu partida de maneira silenciosa e sumiu na penumbra. Aquele breve instante foi suficiente para deixar Tiago ainda mais preocupado, pois se confirmava a ameaça crescente contra o orfanato. Respirou fundo, olhando para o portão de ferro trancado. Talvez o tempo para agir fosse mais curto do que ele imaginava. Enquanto voltava em silêncio para onde dormia, Tiago percebeu um carro preto parado perto do orfanato e escutou vozes sussurrando sobre o aviso final de despejo. O barulho dos carros passando na avenida próxima contrastava com o silêncio no portão do orfanato. Tiago acordou cedo depois de mais uma noite incômoda no improvisado refúgio ao lado da construção abandonada. Ainda sentia o corpo tenso, lembrando-se das vozes sussurrantes que escutara na madrugada sobre uma tal ordem final de despejo. Aquilo indicava que o tempo para agir era menor do que todos imaginavam. Quando levantou, avistou Miguel e Sofia saindo com suas mochilas para a escola. Estavam acompanhados por outras duas crianças mais velhas. Ele acenou de longe, e Miguel retribuiu com um sorriso tímido, mas logo se virou, preocupado em não perder o horário. Tiago decidiu aproveitar o momento para falar com Dona Lúcia e entender melhor a gravidade da situação. Andou até o portão e encontrou-a recolhendo algumas caixas de mantimentos doados. Ela estava com uma expressão abatida, as olheiras marcantes denunciando noites mal dormidas.
Aproximou-se devagar para não assustá-la, mas ela, ao vê-lo, pareceu suspirar aliviada. Bom dia. Tiago olhou de soslaio as caixas, notando que continham mantimentos básicos: arroz, feijão, macarrão. Posso te ajudar a levar isso lá dentro? Pode, sim, mas por favor não repare na bagunça, respondeu ela, resignada. As crianças saíram às pressas e estamos com poucos voluntários hoje. Tiago pegou as caixas, seguindo Dona Lúcia até a cozinha simples do orfanato. Paredes descascadas, utensílios remendados e um fogão cuja chama dançava irregularmente. Ainda assim, tudo era mantido em ordem, refletindo um carinho evidente pelo lugar. Ele viu que cada canto era aproveitado para armazenar latas e pacotes doados. Obrigada, disse ela, enxugando o suor da testa com um pano encardido. Estou na correria porque recebi mais um aviso da prefeitura. Não sei se resisto a mais um golpe desses. Ela puxou um papel dobrado do bolso do avental e o entregou a Tiago. Era um comunicado formal, avisando que funcionários da prefeitura viriam avaliar a estrutura nos próximos dias. Geralmente, quando falavam em avaliar, significava que iam achar qualquer desculpa para tornar o espaço inabitável. Ele leu com cuidado, sentindo o coração apertado. Havia tanta frieza no tom oficial do documento que parecia até um prenúncio de catástrofe. Desculpe me meter, Dona Lúcia, mas o que a senhora pretende fazer? Perguntou, devolvendo o papel. Tento conversar com algum vereador, faço abaixo-assinados, mas ninguém nos dá atenção. Sempre recebo essas notificações burocráticas. Dá para sentir o dedo do prefeito nisso. Ele tem interesse no terreno, quer demolir a vizinhança velha para construir luxos. Tiago lembrou-se do carro preto e das vozes que falavam sobre despejo final. Era evidente que um esquema grande estava em curso para tirar aquele orfanato do mapa. Ele baixou o olhar, meio constrangido, afinal, não podia dizer quem realmente era e o poder que tinha para ajudá-la com recursos. Mesmo assim, decidiu-se por uma ação imediata, tentar investigar por conta própria, seguindo o rastro que vira na noite anterior. Depois de ajudar Dona Lúcia a organizar as caixas, ele saiu para a rua. Queria encontrar sinais do carro preto ou descobrir onde aqueles homens relatavam seus avanços ao prefeito. Com olhos atentos, foi em direção ao centro administrativo da cidade, onde se localizava a sede da prefeitura. No caminho, passou diante de um café movimentado anexo a um prédio imponente. Percebeu 2 homens de terno escuro estacionando o tal carro preto. Sim, era ele. Reconheceu a placa, pela sequência de números. Ficou de longe, observando. Eles entraram no prédio carregando pastas, como se fossem pessoas de negócios. Tiago reparou nas silhuetas. A conversa que conseguiu escutar era curta, mas esclarecedora. Entrega a papelada no gabinete. O prefeito não quer esperar até semana que vem. Pode deixar. Dessa vez, ninguém vai segurar o despejo. Tiago sentiu o sangue ferver. Se quisesse proteger o orfanato, precisava de provas ou, no mínimo, mais detalhes dos planos para o terreno. Procurou um jeito de entrar no prédio sem chamar atenção. Seguiu os homens a uma distância segura, passando pela portaria. O segurança na recepção pouco se importou com a aparência de Tiago, apenas resmungou que ali não era lugar para mendigos ficarem à toa. Ele se esgueirou até um corredor lateral, tentando não ser notado, a fim de ver para onde os homens iam. Passou por um porta de vidro escura, lendo rapidamente a placa que dizia Setor de Aprovações e Obras. Aquilo confirmava suas suspeitas. Estavam articulando algo com documentos oficiais, possivelmente ordens de demolição, licenças e tudo o que precisavam para agir sem que a lei os impedisse. Foi quando notou a presença de 2 funcionários,
Municipais discutindo baixinho sobre o prefeito. O doutor está pressionando todo mundo. Quer liberar aquele espaço para as construtoras. Mas o orfanato está lá e o pessoal da mídia pode explorar isso mal. Ele não se importa. Desde que receba sua parte, pouco interessa se são crianças ou não. Tiago escutou com a respiração contida. Então, era mesmo corrupção pura. Afastou-se rápido antes que fosse visto. Precisava retornar ao orfanato para contar a Dona Lúcia que as coisas estavam se movendo mais depressa do que se imaginava. No retorno, cruzou os bairros mais humildes da cidade, sentindo uma mistura de medo e revolta. Viu placas de demolição em algumas casas abandonadas, entendeu que tudo fazia parte de um grande plano do prefeito para reformar a região. E que os pobres, órfãos ou não teriam vez nesse processo. Lembrou-se de Jorge, que o avisara sobre seguranças pagos para limpar os locais de qualquer pedinte. Temia que quanto mais Tiago fuçasse na história, mais perigoso poderia ficar para todos. Ao se aproximar do orfanato, o coração apertou ao ver Dona Lúcia parada no portão, olhando um papel afixado lá. Quando chegou perto, percebeu a folha rasgada, mas ainda legível. Era um aviso de despejo extrajudicial, em tom ameaçador, mencionando prazo de 5 dias para desocupar o lugar, sob pena de serem responsabilizados civil e criminalmente. Ele sentiu um nó na garganta, pois isso significava que não estavam apenas reclamando da condição precária do prédio. Pretendiam chutá-los dali sem mais cerimônia. Dona Lúcia segurava as barras do portão, os olhos marejados. Parecia perdida, sem saber o que dizer às crianças, que voltariam da escola a qualquer momento. Tiago se aproximou e colocou a mão em seu ombro de leve. Dona Lúcia, sinto muito, disse em voz baixa. Ela, com um ar de cansaço tremendo, apenas abanou a cabeça. Não sei o que faremos. Não temos dinheiro para advogados, nem para pagar atrasados, nem sequer para seguir para outro lugar. E essas crianças não têm mais ninguém além de mim. Um voluntário, que normalmente entregava caixas de comida, apareceu naquela hora, trazendo nos olhos a mesma aflição, e contou que algumas pessoas do bairro estavam mobilizadas para ajudar, mas faltavam recursos. Era tudo muito pouco e muito tarde. Tiago pensou na bondade que encontrara no orfanato em Miguel e Sofia, dividindo o último pedaço de pão na forma como Dona Lúcia abrigava tantos meninos e meninas sem nada pedir em troca. Ele sabia que não conseguiria continuar apenas assistindo, mas como agir sem expor sua verdadeira identidade e, possivelmente, colocar o orfanato em maior risco. Precisava de tempo para pensar, mas o prazo de despejo falava mais alto. A conversa foi interrompida por um vizinho, um senhor de aparência simples, que se aproximou para demonstrar solidariedade. Ele não tinha grandes posses, mas se ofereceu para dar abrigo emergencial a algumas crianças se o pior acontecesse. Aquilo aqueceu um pouco o coração de Dona Lúcia, revelando que ainda havia pessoas dispostas a ajudar. Mesmo assim, ficou claro que uma mudança forçada deixaria o orfanato vazio e o terreno à mercê dos gananciosos que planejavam derrubá-lo. Tiago pediu licença e se afastou, pegando o aviso de despejo fixado no portão. Precisava ler cada linha minuciosamente. Alguns parágrafos jurídicos ameaçavam a instituição, citando leis que pareciam ter sido usadas de forma distorcida para legitimar uma ação cruel. Havia uma assinatura no fim do documento, com letras grandes. Tiago reconheceu o nome do prefeito, aquele mesmo homem que comandava a máquina que expulsava pobres e invisíveis das ruas. Quando terminou de ler, sentiu a raiva crescer. Amarrotou o papel no punho fechado, tentando ao máximo não perder a cabeça na frente de Dona Lúcia. Mas, dentro dele, crescia a certeza de que não poderia continuar se escondendo. As
lembranças da própria vida de privilégios, a maneira como sempre estivera acima dessas pressões sociais. Tudo isso agora o sufocava. Precisava fazer algo para mudar aquela realidade. Olhou de novo a data no aviso, percebendo que em poucos dias chegaria a equipe de demolição ou algum órgão da prefeitura para efetivar a desocupação. Tragou o ar, firme, e murmurou para si mesmo: ele não vai sair impune. As vozes infantis ecoavam pelo corredor do orfanato naquela manhã. Tiago, sentado perto de uma pilha de cobertores, pensava em como o lugar tinha se tornado uma espécie de refúgio, mesmo mal conseguindo se manter. A cada passo que dava, e sentia a preocupação de Dona Lúcia e das crianças pesando no ar. O despejo poderia acontecer a qualquer momento e ele precisava agir. Decidira que a forma mais segura de combater o prefeito era reunir evidências. Não bastava pedir boa vontade de desconhecidos. Era preciso algo concreto que provasse a corrupção. Lembrou-se de Pedro, um jornalista que já o ajudara em situações complicadas no passado. Se tivesse ao menos um rastro de documentos, algo que ligasse o prefeito ao esquema imobiliário, Pedro poderia publicar e pressionar as autoridades. Antes de sair para encontrá-lo, Tiago percebeu uma agitação na entrada principal do orfanato. Uma moça de cabelos claros, semblante simpático, chegava carregando algumas sacolas. Vestia roupas simples, mas perfeitamente alinhadas, e trazia consigo um sorriso que parecia fácil demais. Chamava-se Mariana e logo se apresentou como nova voluntária. Explicou a Dona Lúcia que viera por indicação de um conhecido importante que prometera dar suporte financeiro ao orfanato. Deixou claro que tinha boas intenções: doar comida, ajudar a limpar os cômodos, organizar a papelada, tudo que pudesse para aliviar o fardo de Dona Lúcia. A princípio, ninguém desconfiou de um ato de bondade tão direto. Porém, enquanto a mulher andava pelos corredores, sempre atenta aos papéis nos escritórios e ao conteúdo de cada armário, Tiago sentiu uma pontada de alerta. Ele a observou se aproximar de Sofia e Miguel, perguntando com gentileza forçada quantas crianças viviam ali e quantas doações recebiam por mês. Em seguida, falava sobre a quantia de dinheiro exata que cada um doava, como se estivesse fazendo anotações mentais. Quando Mariana sumiu em direção à despensa, Tiago se pôs de pé e, sem hesitar, caminhou até Dona Lúcia para sondar quem era aquela mulher. Recebeu um olhar cansado. Ela apareceu ontem à noite, dizendo que veio para ajudar, em nome de um grupo de doadores. Disse que tem acesso fácil a redes de caridade, empresas grandes. E a senhora já checou se essa história faz sentido? Indagou Tiago, mantendo a voz baixa. Na nossa situação, qualquer ajuda parece um sopro de esperança. Mas, sim, confesso que estou estranhando um pouco o jeito dela. Tiago não quis alarmar a cuidadora mais do que ela já estava. Em vez disso, se ofereceu para acompanhar Mariana enquanto ela se instalava. Afinal, o lugar era pequeno. Qualquer movimentação suspeita seria perceptível. Antes, porém, ele precisava contratar Pedro. Despediu-se de Dona Lúcia e saiu rápido, sem chamar a atenção de Mariana, dizendo que tentaria conseguir ajuda externa. No caminho, Tiago procurou um orelhão que ainda funcionasse em meio à correria das ruas. Encontrou um aparelho antigo perto de uma banca de jornais. Ligou para Pedro e sussurrou o nome verdadeiro apenas uma vez, pedindo sigilo absoluto sobre o que estava acontecendo e onde ele estava. Pedro soou incrédulo, mas prometeu encontrá-lo num café simples, próximo do centro. Minutos depois, chegaram a um acordo e Tiago desligou. Seguiu então até o café, passando por áreas cada vez mais movimentadas. Mesas lotadas, de gente apressada, xícaras fumegando sobre balcões. Ele escolheu um canto discreto para se sentar. Não demorou muito até Pedro chegar,
olhando de um lado para o outro. O jornalista não disfarçou a surpresa ao reconhecer o velho amigo vestido como um morador de rua. Sentou-se à frente dele, franzindo o senho de forma preocupada. "Tiago, o que houve com você?" perguntou quase num sussurro. "Longa história. Preciso que confie em mim. Estou numa investigação pessoal. Descobri um esquema de corrupção do prefeito para demolir um orfanato e expulsar gente humilde." Pedro ajeitou os óculos, ainda incrédulo. "Se fosse outra pessoa, eu duvidaria. Mas você nunca foi de inventar. Tem provas?" "Ainda não. Só tenho indícios, conversas que ouvi, avisos de despejo forçados. Mas sei que há documentos oficiais, algo que autorizou essas demolições e libera certas construtoras. Preciso descobrir onde conseguir esses papéis e expor tudo." O jornalista anuiu, com expressão grave. "Vou tentar buscar no cartório. Se analisar processos de licitação, você tem que se cuidar. Se o prefeito é mesmo corrupto, ele vai ter gente vigiando e protegendo suas fraudes." "Eu sei, mas..." Tiago coçou a barba que deixara crescer para manter o disfarce. "Não posso recuar agora. Há crianças em perigo." Eles combinaram de manter contato apenas por telefones públicos e encontros pontuais. Pedro saiu, apressado, prometendo dar um retorno em poucos dias. Tiago respirou fundo, sem pedir nada no café, ciente de que não deveria chamar atenção. Quando se levantou para sair, notou o olhar duro do gerente, incomodado por ter um mendigo ocupando lugar ali. Ao retornar ao orfanato, percebeu o clima tenso no refeitório. Mariana havia espalhado tabelas e papéis sobre a mesa e discutia com Dona Lúcia sobre finanças. Questionava o controle de gastos, quantas crianças moravam ali de fato, qual a quantia exata das doações. Parecia curioso demais, como se estivesse colhendo informações específicas. "Dona Lúcia, eu preciso ter acesso a todos os registros de doação. Assim posso direcionar melhor novas parcerias." Mariana insistiu, com um sorriso impecável, mas frio nos olhos. A cuidadora não parecia convencida. "Nós guardamos tudo em pastas. Posso mostrar, mas não gosto de expor detalhes pessoais das crianças." Mariana fingiu uma risada amigável. "Claro, eu entendo. Só quero mesmo ajudar." Tiago limpou a garganta, se aproximando. "Algum problema por aqui?" Mariana parou de sorrir por um segundo, como se fosse pega de surpresa. Mas logo recuperou o tom amistoso, dizendo que estava apenas fazendo seu trabalho de voluntária. Ele trocou um olhar rápido com Dona Lúcia, notando a preocupação na face dela. A mulher respirou fundo, levantou-se da cadeira e indicou que iria buscar as tais pastas de registro. Com esse pretexto, Tiago e Mariana ficaram a sós. Ela o encarou com certo desdém, tentando analisar cada detalhe de seu semblante. "Então você ajuda por aqui também?" perguntou em tom de conversa fiada. "Ajudo no que posso." Ele se recostou na parede, quieto. "E mora onde?" continuou ela, simulando interesse. "Estou por aí. A rua é meu lar ultimamente." Ela ergueu as sobrancelhas, como se não acreditasse totalmente. Mas antes que pudesse interrogá-lo mais, Dona Lúcia voltou com uma caixa de arquivos. Mariana desviou o olhar, assumindo a postura de boa voluntária. Outra vez,